Olá, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo nesse momento. Que você possa abrir o teu coração agora e ouvir um algo de Deus, né? O Senhor vem me incomodando, o Espírito Santo vem incomodando meu coração a respeito disso, né? De repente, a gente descobre aí o fio da meada, né? Aqui o apóstolo Felipete orando por você, buscando de Deus as revelações, né? Para com as nossas vidas. E nesse texto onde o Senhor me deu aqui, ele me deu em Gênesis capítulo 3, versículo 9, onde ele faz uma pergunta muito forte ali, com duas palavras, ele ali direciona algo, né, algo muito profundo, quando ele diz assim, o Senhor diz, onde estás? Né? Esse texto sagrado, o Senhor, ele faz uma pergunta, aquele homem que estava escondido e envergonhado, né, pelo pecado que havia cometido. Quando ele disse, onde estás? Né? Lógico que a gente sabia, nós sabemos, né? Sabemos que Deus ele é onisciente, ele é onipotente. Então ele sabia exatamente onde estava Adão. Né? No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Então ele queria uma resposta adequada de Adão ali, do homem, né? Ao motivo pelo qual ele estava ali se escondendo de Deus. Né? Às vezes a gente não fala muita coisa para Deus, a gente não se expõe muito para Deus, a gente não expõe, né, tudo que é preciso expor ao Senhor. Inclusive os nossos erros ocultos, os nossos pecados ocultos, né, as nossas falhas ocultas, que a gente às vezes fala assim, mas Deus está vendo tudo, é claro, estava vendo. Mas a importância de se abrir para Deus, né? Adão se esconde. Ao invés de ele se abrir para Deus, ele se esconde. Olha a diferença. Né? E quando o Senhor fala onde estás, não exatamente o homem, mas o coração do homem. Né? Onde está o teu coração nessa hora? Onde está o meu coração? Onde está o nosso coração nesse momento? De reconhecer diante de Deus que nós também somos falhos. Nós conseguimos olhar para as pessoas e ver falhas nas pessoas e não conseguimos olhar para as nossas falhas no profundo e no oculto. E é onde a gente comete um sério engano, um grave erro. Quando a voz do Senhor ecoava aqui, né, todos os dias, ao final da tarde, né, para falar com ele, porque todos os dias a voz de Deus vinha falar com ele. Então Deus sinalizava que ele queria ter amizade com Adão. Ele queria ter uma comunicação com Adão. Ele queria ter ali Adão como um parceiro dele. Então a Bíblia fala que todos os dias, quando ecoava o dia, quando acabava o dia, terminava o dia, o Senhor falava algo para Adão. O Senhor queria conversar com Adão. Ou seja, fazer com que Adão confiasse nele. É muito bom, né? O Senhor sente muito bem, o Senhor nosso Deus. Ele se sente bem quando nós procuramos ele e falamos com ele. E verdadeiramente nós colocamos diante dele o nosso total, não o nosso parcial. Deixa eu repetir isso para você. Precisamos entregar a Deus o nosso total e não somente o nosso parcial, né? Uma parte só nossa. Nós temos que entregar o nosso total ao Senhor. Né? Ali pela primeira vez o homem ele acanhado, ele ficou diante de Deus. Ele estava demonstrando que ele estava ocultando alguma coisa, que alguma coisa estava escondida, ou seja, ele desobedeceu a Deus. Alguma coisa ele cometeu como engano. Então, às vezes, a gente precisa olhar para o Senhor e falar onde é que foi que eu errei. Né? O que está escondido que eu mesmo não consigo enxergar. Né? Então, eu preciso acertar isso. Às vezes incomoda, o que de repente pode estar incomodando, né? Às vezes a angústia, um coração angustiado, um sentimento, às vezes, né? Que a gente não consegue entender porque está sentindo aquilo. Tem o que comer na mesa, tem ali uma situação até razoável. Mas existe uma angústia dentro da gente que a gente olha e fala, mas eu não estou merecendo isso, né? Não mereço o que recebo de Deus, mas também não mereço o que recebo do inimigo. Então alguma coisa está errada aqui. Então ainda nos últimos tempos, Deus ele anda à procura do pecador para salvá-lo. Ele anda à procura daquele que nem louva ele, que nem adora ele, para poder trazer ele para a presença dele. Né? Quando ele diz assim, onde estás? Ele queria dizer o quê? Você está perdido.
Eu sei onde você está, mas aonde onde você está? Onde é que você se vê, né? Então, de repente, a gente pode estar perdido em alguma circunstância, em alguma situação, embolado até, né, involucrado, né, num invólucro, né, amassado naquilo, e a gente não consegue entender onde a gente está e por que que está ali. O Senhor pergunta nessa hora, onde estás? Onde estás você de verdade? Né? O que você ainda oculta, o que você ainda guarda? Né? Então, eu quero conversar com você. Deus queria conversar com Adão. Né? Você não precisa se esconder de mim. E você também não precisa esconder nada de mim. Deixa eu repetir. Você não precisa se esconder de mim e também não precisa esconder nada de mim. Eu desejo promover a sua reconciliação comigo. Era isso que Deus queria ali com Adão. Deus queria promover a reconciliação dele com Deus. E Adão se esconde. Então, às vezes, nós estamos passando momentos que a gente se esconde, não fala com Deus de verdade, onde o Senhor realmente quer fazer uma nova reconciliação conosco. Deus quer se reconciliar com você, quer trazer você de volta para a pegada mesmo, ligado no 220, fazendo uma grande obra na terra. Está entendendo? Então toma cuidado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, para você não ficar escondido dentro delas. E às vezes você não querer se comprometer conversando com o Senhor. Então Deus, ele sempre interrogou o homem. Sempre. Antes, né? Antes de dar a vitória. Por quê? Porque o Senhor interroga, fala, como é que você está? Onde você está? Como está o seu posicionamento? Se veja, onde você está se vendo. Porque uma coisa é você se ver na situação. Agora, em que circunstância você está na situação? Então, onde você está? Onde está o seu espiritual? Então, é um momento oportuno para promover uma reconciliação com Deus. Então, que haja nesta hora, eu quero, em nome do Senhor Jesus, orar pela sua vida, para que haja uma reconciliação correta. Às vezes a gente pensa que está bem com o Senhor, como Adão e Eva achou que estavam, mas de repente eles descobriram que não estavam e resolveram se esconder. Que haja agora uma reconciliação certa, profunda e oculta, lá do profundo da alma, para que haja a resposta de Deus, para que haja um recomeço da parte do Senhor, para que o Senhor possa promover uma grande bênção sobre a sua vida. Recebe uma abertura da parte do Senhor para que comece algo novo e para que haja uma reconciliação nova com o Senhor. Diga glória a Deus, se reconcilie com o Senhor. Mas eu não estou obrigado com Deus, eu não disse isso, não é isso. É uma reconciliação mais profunda. É algo que exige um pouco mais de esforço para que o Senhor possa promover algo em favor da sua vida. Amém? Quero deixar aqui um forte abraço do apóstolo Filipete e um pedido especial, né? Para que você use esse teu coração generoso. Primeiro, faça comentários, assistiu, gostou, sentiu, comenta. Isso ajuda a motivar aqui o vaso de Deus a continuar a fazer a obra. Faça mais do que isso. Compartilhe esse vídeo. Compartilha para todo mundo. Está entendendo? Faça a obra de Deus. Porque certamente vai alcançar corações que também precisam, nesse momento, promover uma nova reconciliação com o Senhor. Ou seja, promover algo ainda maior de relacionamento com Deus. Amém? Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço do apóstolo Felipete.